nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nos reunimos mais um dia da nossa novena, dentro desse novenário, para celebrar a graça do Senhor, a santidade de Deus na vida de São Roque, pelo testemunho extraordinário de fé, compaixão e serviço. A sua história, tanto a história dele como de Santa Dulce dos Pobres, nos inspira a como nós podemos enfrentar os desafios e as dificuldades com coragem e com a confiança em Deus. Um homem que teve um cuidado muito grande pelos doentes durante uma época de grande epidemia, mas que arriscou a própria vida para aliviar o sofrimento dos outros, mostrando aí a essência do ser cristão. É um exemplo de compaixão, de solidariedade, um exemplo que inspira cada um de nós. Mas também não é diferente a vida de Santa Rita, de Santa Dulce dos Pobres, Maria Rita, nome de batismo. Ela que nasceu no ano de 1914, no século passado. Eu sei que tem muitos aqui que são do século passado. Quem nasceu no século passado, levante a mão, antes do ano 2000. Levanta a mão. Só as criancinhas que não. O resto, tudo nós somos do século passado. É ou não? Sim ou não? Não sei se estão sabendo, mas né? Se você passou dos 20, porque tem mais de 25 anos, você já é do século passado. Pode dizer assim, ela que nasceu no nosso século, no século que nós nascemos, 1914, morreu em 1992. 92 eu já era padre né? Para dizer que a santidade de Deus está ao nosso redor, pertinho da gente, né? Pertinho da gente, e gente se dispõe a viver esta compaixão, essa solidariedade com São Roque. Mas nos detenhamos no primeiro momento sobre o Evangelho de hoje, porque tem sempre uma pergunta intrigante nesse Evangelho que serve para a nossa comunidade, porque quando celebramos a festa do nosso padroeiro, é uma grande revisitação de como nós, como comunidade, estamos vivendo o Evangelho. E aí então eu os convido a pensar um pouco a partir da comunidade de Mateus 18. Diga, Mateus 18. Mateus 18 é o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, que dá todas as instruções de como a gente deve viver em comunidade. Quem que é o maior? Quem é aquele que manda? Quem é o primeiro? Esta pergunta trai aquele velho problema que existe em qualquer agrupamento humano, em qualquer tempo, em qualquer lugar, que é a busca da importância, da proeminência, da posição social, a busca do poder. Maior é aquele que está por cima, maior é aquele que exerce poder, maior é aquele que pisa nos outros, que oprime os outros. Esta é a categoria da nossa sociedade. E esse problema já existia nas primeiras comunidades. E esse problema é algo que ainda existe na nossa igreja e que temos sempre que refletir a partir desse texto da comunidade de Mateus 18. E aí a resposta de Jesus enfoca três aspectos do problema, mostrando que a comunidade cristã deve reagir de modo diferente. Quem que é o maior? Jesus vai dizer para a nossa comunidade, como para a comunidade de Mateus, como para a nossa comunidade, que nós precisamos nos converter, deixar as pretensões humanas para nos tornar, repita, uma comunidade de pequeninos. Como as crianças, e Jesus usa um gesto simbólico, uma palavra viva. Ele pega uma criança e dessa parábola ele explica duas coisas e acrescenta uma terceira. Primeira coisa, a condição para entrar no reino é fazer parte de uma comunidade cristã, de fazer essa dinâmica de comunidade como nós vivenciamos aqui, é a gente buscar se converter, se abaixar para tornar-se como crianças. E aí, a segunda coisa é que o maior no reino é, repita, aquele que se torna pequenino. Aquele que se abaixa como uma criança. E aí Jesus, na verdade, quer dizer claramente que para fazer parte da comunidade, a gente precisa de uma mudança radical, repita, no modo de pensar. Diga, no modo de agir. É o membro mais importante da comunidade, é aquele que volta atrás das pretensões humanas. Comunidade nenhuma deve ser trampolim para ninguém se servir dela para ter poder, para mandar, para oprimir, para massacrar os outros.
E aquele que faz parte da comunidade é aquele que coloca na dinâmica de se abaixar. E o que a criança significa aqui? Não mais do que essa história da inocência, de pureza, de perfeição moral. A criança no Evangelho de hoje é o símbolo de um ser fraco. É um símbolo de alguém que não tem nenhuma pretensão, não tem nenhuma ambição, não é simples demais. Lembra-se que no tempo de Jesus, criança nenhuma era contada, ela não tinha qualquer status social. E aí a criança é o símbolo daquele que é pobre, daquele que está esvaziado de si mesmo para receber o reino. Coração aberto, diga, coração aberto. Diga, sem complicações. Porque vai me dizer, nós somos complicados, nós adultos, sim ou não? Nós somos um poço de complicação, não sei. Você começa a falar, nós começa a pensar, já lembra, não, mas aqui. Criança não, criança tranquila. Você fala, tem uns que não obedecem, mas geralmente elas não obedecem, né? Você pode guiá-las, você pode ajudá-las, não tem pretensão, não tem ambição. E aí, Jesus vai dizer, olha, nós precisamos nos converter, mudar o modo de conceber as nossas relações. E ser importante na comunidade é a gente optar conscientemente pelo abandono, repita, da ambição do poder. Então, diz Jesus, olha, o pequenino é sinal da sua própria pessoa, de Jesus, é a minha pessoa. E quando você estiver servindo a um pequenino, você está servindo a mim mesmo. Isso é um grande exercício que eu fiz no início do meu ministério, com os meus 24 anos, quando eu fui designado para ser capelão de Santa Casa. Nunca tinha entrado numa Santa Casa, nunca tinha entrado numa UTI, e eu com 24 anos fui designado para ser capelão de uma Santa Casa. E eu fazia todo o exercício de olhar no rosto daquele que estava doente, daquele que estava já pronto para fazer a sua Páscoa, para morrer, para aquele que estava sofrendo muito, olhar no olho daquela pessoa e ver ali o rosto de Jesus Cristo. É um exercício que todos nós somos convidados a fazer. E aí, não se trata da gente realizar gestos filantrópicos, mas é essa disponibilidade de acolher as pessoas, principalmente aquelas que o mundo não dá importância, aquelas que uma comunidade tende facilmente a marginalizar. Então, Jesus vai dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, ninguém briga para disputar o último lugar. Na verdade, se você estiver no seu último lugar, alguém vai brigar com você? Teresinha do Menino Jesus dizia, Santa Teresinha do Jesus, escolha sempre os últimos lugares, ninguém vai brigar com você por causa deles. Ai, que boniteza. Sim ou não? Ninguém vai brigar. Se escolher o último, ninguém vai querer, né? Tudo pode brigar pelos primeiros lugares, mas os últimos, ninguém vai brigar com você. Então escolha o último, já vai acabar a briga aí. Tá? A grandeza do reino consiste nessa solidariedade, nessa partilha, nesse esforço de construir um mundo para fraterno e reconciliado. E aí, olhando para Santa Dulce dos Pobres, essa sensibilidade que ela tinha, ela dizia assim, olha, ela conseguiu transformar um albergue em um hospital para os doentes crônicos, portadores de múltiplas deficiências, indigentes, sofredores, rejeitados pelas casas de saúde. A finalidade dela era clara, que ali ninguém deixasse de ser acolhido, atendido e ajudado de alguma maneira. Ela dizia assim, que o Santo Antônio seja sempre para o indigente e o necessitado, e que a nossa porta esteja sempre aberta para os doentes, para os pobres e para as crianças. Tem vários fatos da vida dela. Eu já contei uma, não sei se eu contei aqui, já não lembro mais o que eu conto, para quem que eu conto, mas se você já escutou, você me perdoe. Uma vez ela foi, porque ela pedia as coisas para os outros, sempre pedia. Né? E uma vez ela foi pedir para um feirante alguma coisa para ela cozinhar para os doentes dela, né? Alguns legumes, e o feirante, ela pediu, e o feirante escarrou na mão dela, cuspiu na mão dela. Ela falou assim, isso daqui é para mim, agora você me dê alguma coisa dessa aqui para os pobres, para os meus doentes. Era de uma sensibilidade, de uma radicalidade de amor àquilo que ela acreditava e sonhava. Ela conta-se também um outro fato de que, mais ou menos nessa linha, de que uma vez ela dava comida para as pessoas, os indigentes que não conseguiam se alimentar, dava sopa, por exemplo, e ela mesma dava comida, e um desses doentes, muito revoltado com a vida, ao ela colocar a primeira colherada de sopa na boca dele, ele cuspiu no rosto dela, e ela disse assim, muito serenamente,
essa primeira colherada foi para mim, agora come a segunda, você precisa se alimentar, né? E ela então, generosamente, né, muito tranquilamente, pacientemente, né, deu a segunda colherada de sopa para aquele que estava sofrendo. Para dizer assim, a vida tanto de São Roque como de Santa Lúcia dos Pobres é a atitude do cuidado, né? É muito necessário na nossa comunidade para combater a onda de indiferença que existe na nossa sociedade. Nós possamos aprender a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias forças. Tanto São Roque como Santa Lúcia, ao celebrarmos estas memórias, né, desses grandes, o mais importante é que eles puderam sentir que Deus os amava. E que eu e você, nesta noite, possamos sentir isso. Aqui eu lembro um pensamento de Simone Weil, que dizia: o mais importante não é termos fé em Deus, mas é descobrirmos que Deus tem fé em nós. Repita: Deus tem fé em nós. Deus tem fé. Diga, Deus tem fé em mim. Deus tem fé em mim. Podemos dizer que o mais importante não é o amor que temos a Deus, mas é descobrirmos com todas as forças que a nossa vida, o amor que Deus, na nossa vida, Deus tem um amor muito predileto por mim e por você. E quando descobrimos isso, nós temos essa capacidade de fazer com que este amor não fique guardado para mim, mas possa ser generativo, fecundo na vida das pessoas que nos cercam. Eu os convido agora a fechar os olhos por um instante. Fechando os nossos olhos, nós queremos pedir ao Senhor que a santidade dele possa irradiar o seio da nossa comunidade. Fazemos a memória de 2 santos, nós queremos lembrar que a vida deles glorificaram a Deus, que nós também possamos glorificar ao nosso Senhor pela caridade que o Senhor nos impulsiona e também por se sentirem amados pelo Senhor. E amados pelo Senhor, conseguiram amar as situações mais adversas da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou por primeiro de graça. Obrigado, Senhor, porque o amor do Senhor não se esgota. De forma alguma se limita, mas é que morre em cada um de nós. Dê-nos a graça de sermos os pequenos do reino. E não temos nenhuma pretensão, a não ser aquela de amar